Olá, meu nome é Mateu Luca, eu sou estudante de artes cênicas e hoje eu estou aqui para falar sobre a história do teatro europeu. O nosso tema de hoje é sobre um império que durou muito tempo e a duração desse império ela marca uma das eras da história. Pois é, hoje a gente vai falar sobre o teatro no Império Bizantino ou o teatro na Idade Média. Para começar, a gente precisa se situar no tempo, nada mais do que a história para ajudar a gente com isso. A gente está vindo da Antiguidade Clássica, que duraria até mais ou menos a fase da Roma Imperial. Já no finalzinho da fase da Roma Imperial, ela é dividida em duas partes, o Império Romano do Ocidente e do Oriente. E é esse que nos interessa. Esse que é o do Imperador Constantino, da cidade de Constantinopla, o Império Bizantino. Com ele vai ser inaugurada uma nova era na história, a Idade Média. E é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. O tempo que dura esse Império de Constantinopla, 11 séculos, vai terminar lá em 1453. É o tempo que dura essa era. É o tempo que dura o Bizantino e a Idade Média. E são das produções teatrais desse período que a gente vai falar hoje, que sucedem à Antiguidade Clássica. Estudar a história do teatro é uma maneira de entender a sociedade de uma certa época de uma ótica diferente, né? Então é isso que a gente vai fazer para poder entender o que estava acontecendo ali naquele período. Constantino, o imperador de Constantinopla, né, da cidade que inaugura a cidade de Constantinopla, do Império Bizantino e tal, lá no comecinho do Império, no começo da Era, vai ser responsável por abolir a perseguição aos cristãos e colocar o cristianismo como religião oficial do Estado. Essa mudança brusca, ainda mais pelo tamanho do Império, vai influenciar diretamente nas produções teatrais. Aquilo que a gente conhecia como tragédia e comédia vai ser apagado. Toda aquela bagagem de produções vai ser esquecida e tudo será voltado para a produção religiosa. Vão surgir agora os autos e os mistérios, e tudo será para contar histórias relacionadas à vinda de Cristo para a Terra e os seus feitos. Isso durante os 11 séculos restantes. Toda aquela tradição vai ser substituída por uma nova ideologia. Como eu acabei de mencionar, haviam os autos e os mistérios. Vamos entender qual a diferença entre essas duas produções e as características, tá? O auto era uma produção de um ato só, onde o foco seria a aplicação dos ensinamentos religiosos em histórias cotidianas, tendo assim, por exemplo, intervenções de anjos, demônios nas relações humanas. Tratava de coisas como o pecado, os acontecidos, as relações e como se converter de uma maneira certa, sabe? Toda essa ideologia aplicada no dia a dia. Já os mistérios eram produções longas, podiam durar 2, 3, 4, 5, 6 dias, o dia inteiro, onde recriavam passagens da Bíblia. Então era uma peça onde as personagens, né, não eram seres humanos comuns, eram personagens da Bíblia, recriando desde Gênesis, lá de Adão e Eva, Arca de Noé e afins, até o Apocalipse. Essas produções, ambas eram realizadas inicialmente pela igreja, aconteciam nos altares, aconteciam nas festividades religiosas, na Páscoa, no Natal, nos feriados e afins, né? Mas tinham essas diferenças. Enquanto uma se aplicava à prática, a outra replicava, recontava as histórias utilizando de uma linguagem teatral. Esses autos e mistérios, eles aconteciam em diversos espaços, né? Eles aconteciam inicialmente no altar, nas igrejas, depois eles começaram a ganhar espaço, foram para as ruas, depois ganharam mais espaço e ganharam festividades. A produção teatral na Idade Média acontecia em festividades. Isso sim se assemelha ao teatro grego, tá? São festividades. Teatro é festa, né? E ele acontecia nas ruas das grandes procissões em datas religiosas comemorativas, como na Páscoa, no Natal e assim por diante. Também existiam os carros-palco, que era uma maneira de você transportar a peça na procissão. Então a procissão ia andando, tinha um carro que levava um ator em cena e depois você andava e chegava até
a outra cena, e depois você chegava até outra cena, então você fragmentava a peça de acordo com as caminhadas da procissão, e algumas partes eram itinerantes, elas iam acontecendo, pessoas iam empurrando o palco no meio da procissão, a cena ia rolando, aí parava, andava mais um pouquinho, encontrava com outro carro-palco, a cena acontecia, aí esse carro-palco saía, ia andando, e assim por diante. Mas além disso, né, além de quando acontecia e os espaços e dessa classificação de alto mistério, pouquíssimo se sabe. Foram 1140 anos de história, e no que a gente tem em 200, né, de antiguidade clássica, 200, 300, tem o triplo de conteúdo. Muita coisa se perdeu, pouco se sabe do que aconteceu. Só você sabia que o teatro pode te ajudar a estudar história? Através do teatro você consegue, entre aspas, se imaginar numa sociedade, ver uma sociedade, um contexto histórico diferente do seu, ver por dentro, ver como funcionava ali na prática. Na Idade Média, por exemplo, a tradição religiosa era muito forte. E olha só, você sabia que algumas produções culturais, como cantos compostos para serem exibidos nos teatros, né, nos autos e mistérios, permeiam até hoje? Essa tradição religiosa passou por anos e a Igreja Católica, por exemplo, utiliza alguns cantos que foram compostos nessa época em seus ritos hoje em dia. O que está aí na tela é um grande exemplo, é o canto Te Deum. Ele surge nessa época e até hoje é utilizado. Outra curiosidade é que o pessoal dessa época não ligava de ver peça durante muito tempo, não. Eu falei que os mistérios duravam muito tempo e tinham muitos versos, mas olha só, esse mistério da Paixão francês tem em torno de 35 mil versos e ele durava 4 dias para ser exibido. Você acha que você aguentaria ficar todo esse tempo no teatro? Para finalizar as curiosidades e dar gancho para a nossa conversa, também existia uma diferenciação, um debate, uma polêmica social entre os atores dignos e os não dignos, ou os atores da corte e os atores do povão. Pois é, ali no século XII, quando as produções teatrais escapam do Estado, da Igreja, lembrando que religião era Estado era religião naquela época, tá? Então, quando escapam da corte, né, as produções escapam da mão da corte e passam a pertencer aos burgueses, aos artesãos, cria-se essa ideia de que o ator que ainda existia na corte, obedecia ainda à corte, fazia a produção dentro dos palácios e dos altares, esse é o ator digno. E o ator do povo, que agora se desprendia, criava-se um gênero da ralé, sabe, um teatro popular, um teatro sujo. Esse ator era o indigno, por assim dizer. E é desse movimento popular, dessas produções, dessas organizações populares, que vai surgir, vai trazer à tona, muito influenciada pelo mimo, que eu já falei num vídeo, o card tá aparecendo aqui em cima, em algum lugar, vai surgir o movimento da farsa. Você deve ter ouvido falar da farsa. E a farsa que vai influenciar e vai perdurar na Europa por mais muito tempo, né? Que é esse estilo grotesco, onde o personagem principal, né, trazendo agora para entender a estrutura da farsa, o personagem principal, o herói da farsa, era sempre um membro da corte, ridicularizado. E a farsa não tinha escrúpulos, sabe? Era um corpo grotesco, com barbas e máscaras, assim, tudo aquele negócio, sabe? A barbicha da farsa. E eu estou deixando algumas imagens aqui para vocês. E aí, através disso, eles iam zoar, eles iam brincar com a situação política e social da época, surgindo bem devagarzinho, mas ainda assim na Idade Média. Então, essa foi a nossa última curiosidade, mas já dando gancho ainda para a produção e para o surgimento da farsa na Idade Média. Esse movimento teatral que é super importante para a história do teatro como um todo, porque é através da farsa que outros movimentos lá na Renascença vão surgir, como, por exemplo, o Molière, com a sua peça Tartufo. Se você conhece Molière, gosta de Molière, é daqui que você pode começar a beber, a estudar, a trazer informações, porque é desses movimentos populares, dessas organizações que eram, no começo, renegadas, que surge um movimento teatral tão importante. Infelizmente, como eu já disse mais cedo, vou dizer de novo, ao longo desses 11 séculos, teve muito pouco conteúdo que a gente pode trazer. Esse vídeo foi difícil de fazer, foi difícil de juntar as informações,
mas está aqui. Eu espero poder ter te ajudado, ter te estimulado a, quem sabe, querer estudar um pouco mais e conhecer um pouco mais de história do teatro. Espero você no próximo vídeo. Deixa um like para ajudar e volte sempre que ainda tem muita história para contar. Obrigado pela audiência. Até mais.